Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas aqui ainda não são nem 6 horas da manhã, ainda não amanheceu. Mas eu já vim aqui fazer a minha caminhada, é uma coisa que eu tenho feito durante esse ano e é muito legal porque me ajuda muito a pensar, eu refletir um pouco nas coisas. E eu falei, eu vou pegar e vou gravar um vídeo sobre uma coisa que eu pensei bastante hoje, que é um sentimento que eu tenho experimentado e que eu não imaginei. Para vocês entenderem um pouco do contexto, esse ano eu mudei de empresa. Então até o ano passado eu tinha uma agência de marketing, a gente já tinha ali 2 funcionários e tinha um sócio, e eu decidi deixar tudo isso. Então eu saí, vendi a minha parte na agência e abri uma nova empresa na área financeira. É uma área totalmente diferente, mas é uma coisa que eu sempre gostei. Eu gosto muito da parte financeira e aí resolvi deixar a agência e apostar nessa nova empresa. Só que agora eu tô completamente sozinho, né? Então eu não tenho mais sócio, eu não tenho mais funcionário, sou um empreendedor solo. Eu apenas para executar e para fazer tudo. Eu confesso que eu imaginei que a minha maior dificuldade seria relacionada a vendas, relacionada a marketing, você ter que recomeçar e aí construir uma empresa do zero. Mas uma das coisas que eu não imaginava e que tem me pegado bastante é uma certa sensação de solidão. E é um sentimento estranho, porque ao mesmo tempo eu sinto que eu tenho muito mais liberdade para tomar as decisões, justamente porque não tenho o peso de ter um sócio, de ter um funcionário, mas ao mesmo tempo eu também sinto que isso me prende, só que é uma prisão na minha própria cabeça, né? Vou pegar um exemplo. Antes, né, na minha empresa anterior, eu sempre achei importante, achava interessante gravar vídeo, né? Eu achava que isso seria uma estratégia interessante para o negócio. Só que o meu sócio anterior, ele nunca foi contra, mas também assim, nunca foi uma pessoa que apoiou essa ideia. E aí não era uma coisa que a gente priorizava. E quando você tem uma sociedade, às vezes é assim, às vezes você prioriza uma coisa que é importante para você, a outra pessoa deixa de lado. Às vezes aquilo que é importante para outra pessoa, a gente tem que priorizar, então você vai fazendo concessões ali. E para ele não era uma coisa tão importante, a gente deixou isso de lado. Agora que eu tô sozinho, eu falo, pô, isso é interessante, eu vou começar a gravar os vídeos aqui para Grimp. Então montei o canal pensando efetivamente na empresa e aí coloquei isso como prioridade. Só que ao mesmo tempo você cria aquela sensação estranha, né? Porque eu entendo que isso é interessante, mas eu não tenho um suporte de um sócio, né, que é o que eu tinha antes, para a gente dividir um pouco dessas dores e dessas conquistas também. Então eu tô aqui gravando o vídeo e aí fica aquela síndrome de impostor, né? Será que eu sou bom mesmo nisso? Será que faz sentido eu estar gravando esses vídeos? Será que faz sentido eu perder todo o tempo assim, editando, postando, gravando? É uma coisa que faz sentido como estratégia? Não tem uma pessoa para você poder compartilhar, para você poder conversar efetivamente sobre o seu negócio. E aí muita gente pode falar, mas você pode ter algum amigo, ter algum conhecido aí que vai te orientar, que vai te ajudar. Mas é diferente, porque não é a mesma coisa, né? Não é uma pessoa que está experimentando as mesmas vivências que você. Eu inclusive fui atrás disso, fui pesquisar um pouco mais sobre esse sentimento. E aí eu cheguei num livro, é um livro digital da Endeavor, que fala, o nome é #VQD. E ele fala justamente sobre 2 empreendedores, que eles tinham uma gráfica, eram sócios, e eles tinham uma visão de que o mercado iria mudar muito e que eles não conseguiriam essa nova demanda de mercado que surgiria.
E aí eles decidiram, a gráfica estava no auge, mas eles já enxergavam que esse mercado iria mudar. E aí eles decidiram vender a gráfica e aí entra muito esse sentimento, né? Eles passaram 2 anos pensando se faria sentido eles venderem a gráfica, mas o que fez efetivamente eles tomarem a decisão de vender a gráfica foi justamente o feeling, né? Eles entenderam que aquilo aquilo iria mudar e eles não iriam conseguir se adaptar a essa nova realidade de mercado. E aí é justamente o que traz um pouco desse dilema do empreendedor, né? Às vezes você tem que tomar decisões que não tem muito embasamento. Você simplesmente tem que ir, você tem que tomar, você tem que executar. Só que não vai ter um caminho certo, um caminho errado, né? E aí vai criando esse sentimento de que eu não sei se eu estou realmente seguindo pelo caminho certo, se eu não estou seguindo pelo caminho correto, o que eu estou fazendo, né? Então, essa sensação é uma coisa realmente que complica bastante e atrapalha, até porque a gente cria aquela visão de que o empreendedor é o cara que é o sonhador, é o cara que sabe tudo, que vai chegar lá e vai resolver, é o cara que vai... o cara que não tem problema. Mas, às vezes o cara tá passando essa imagem por fora e por dentro a pessoa tá completamente perdida em dúvidas, completamente sem um direcionamento claro da vida dela, né? Nesse sentido, e aí foi o que eu tenho pensado em coisas que eu tenho feito para tentar pelo menos diminuir um pouco dessa sensação, né? São 3 coisas que eu tenho feito um pouco esse ano que tem me ajudado um pouco nisso, né? Apesar de nunca resolver plenamente, mas pelo menos eles reduzem um pouco essa sensação de solidão do empreendedor. Primeiro é comunidade, então eu tenho participado de algumas comunidades de empreendedores e o legal da comunidade é justamente que você está próximo de pessoas que estão ali no mesmo segmento que o seu, né? Então são pessoas que têm às vezes as mesmas dores com os clientes, as mesmas questões que você está passando. Então isso tem sido uma coisa interessante para mim. O segundo é a mentoria, então esse fato de pedir ajuda, ter uma pessoa me acompanhando, né? Eu fechei recentemente com uma mentoria que tem me auxiliado bastante, então nessas dúvidas que eu tenho, né? Ela pelo menos me dá uma visão de fora e às vezes tem coisas que a gente que está ali na operação, no dia a dia, a gente não consegue enxergar. Um exemplo simples, né? Meu serviço inicial lá da empresa era somente o de terceirização financeira. Então fazia basicamente o serviço que chama BPO financeira. E aí conversando com a minha mentora, ela falou assim: Jefferson, por que você não começa a pensar também em expandir isso para a parte de consultoria, né? Então, ao invés de executar a operação, eu seria um orientador, mais ou menos como ela faz comigo ali na mentoria, mas no meu caso focado para a parte financeira. E na hora eu não tinha pensado nisso, mas seria uma forma de expansão de serviço que me abriria muito mais possibilidade do que executando só o BPO. Então, às vezes, uma visão, né, essa visão de uma pessoa de fora ajuda bastante a gente a pensar diferente, né, do que você tá com aquela cabeça ali no operacional e você conseguir executar algumas coisas que você acaba não enxergando. E o terceiro, eu acho que esse é o mais importante, é você pensar de forma autônoma nas suas decisões. Então, entender efetivamente que muitas vezes você não vai ter as respostas que você precisa, mas confiar na sua autonomia, né? Então seria confiar efetivamente na sua intuição, vamos colocar assim, porque se você chegou até aqui, você
você teve que tomar decisões que muitas vezes contrariam aquilo que a maioria espera, né? Para você empreender não é simples, não é fácil. Então, se você chegou até aqui empreendendo, é porque você realmente teve que tomar certas decisões que contrariam aquilo que a maioria falaria para você. Então, às vezes, confiar efetivamente na sua intuição pode ser uma solução interessante, né? Pode ser importante para você efetivamente, para você acreditar nas suas decisões, né? Pode ser que dê certo, pode ser que não, mas você está confiando ali efetivamente nas suas decisões. Bom, eu acho que é isso. Esse vídeo seria mais para a gente compartilhar um pouco mais desse sentimento, dessa sensação que eu tenho vivido e um pouco dessas ações que eu tenho feito para solucionar isso. Se você passa por formas semelhantes, né, essa sensação de solidão, deixa aí nos comentários, fala um pouquinho da sua visão, da sua história e até como que você tem lidado com isso, porque eu acho que é uma forma interessante da gente, pelo menos, também diminuir um pouco desse sentimento, que é conversando e compartilhando a nossa história. Valeu, não deixa de se inscrever e curtir esse vídeo se você gostou e nos vemos no próximo vídeo.